Boa noite. Boa noite, mamãe. Boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, mamãe linda e mamãe que busca conhecimento. Mamãe, aquela mamãe que é gloriosa, abençoada. Porque mães que estão aqui assistindo comigo são mães preciosíssimas. Porque ainda busca um tempinho entre tantas correrias, toda essa correria que você tá, amamentar, trocar fralda, dar banho, cuidar do bebê, para buscar mais conhecimento para cuidar do seu baby. Então são mães gloriosas, são tesouros que estão aqui comigo. Não é qualquer mãe não. Então seja bem-vinda, mamãe. Seja bem-vinda também você que é vovó. Você que é vovó, é mãe 2 vezes, né? Ou você que é um papai que também está me assistindo, seja bem-vindo, madrinha. Você que é irmã, titia, que tem, né, alguns sobrinhos também que ajudam a cuidar. Então sejam todos muito bem-vindos. Hoje vou estar falando aqui sobre choro noturno. Meu bebê chora muito à noite. Se chega à tarde, meu bebê começa a chorar muito. Por quê? O que eu faço? É muito comum eu receber essas mensagens no direct ou em WhatsApp, nos canais, né? Canais do Telegram, nos canais de uma forma geral. As mães me questionam isso, me perguntam por que meu bebê chora à noite. Por que chega à tarde ele chora? É cólica? É refluxo? Por que está acontecendo isso com o meu bebê? Então eu vou estar aqui explicando agora alguns fatores que levam o bebê a fazer esses choros em determinado horário. Às vezes não é à noite, às vezes é à tarde, mas é muito mais comum à noite e à tardezinha. Então eu vou colocar aqui hoje quatro fatores caracterizados por sintomas que levam o meu bebê a ter esse tipo de comportamento. Choro à tarde, choro à noite, certo? Então faz sentido para você? Fica comigo. Fica comigo até o final da live. Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vindo, Samara. Seja aqui comigo até o final, que hoje é muito interessante esse conhecimento para você que é mamãe ou futura mamãe, né? Uma época muito gostosa da gente aprender é a época em que você tá grávida. Porque a gente tem tempo ainda, né? Nossa, eu lembro de eu sentar no sofá, colocar uma musiquinha pra Ana Júlia escutar e ficar lendo. Nossa, como eu gostava desse tempinho. Eu tive que fazer repouso, né? E aí eu aproveitava esse tempo pra eu ler. Como foi bom. Aprendi muita coisa nessa época, assim. Até mesmo sobre os cuidados com o recém-nascido. Mesmo a gente sabendo, a gente sempre quer saber mais, né? E aí, porque depois quando o bebê nasce, nosso tempo é muito escasso, né? Muito pouquinho, ou nenhum, né? Às vezes a gente nem tem tempo para nada mesmo. Mal para fazer xixi, levando o carrinho junto, não é verdade? Xixi, tomar banho, a gente leva o carrinho do bebê junto lá. Então vamos aqui começar. Mas você que já é mamãe, uma dica é você assistir enquanto amamenta, né? Coloca um foninho de ouvido, fica ali fazendo carinho no bebê e vai escutando. Enquanto você amamenta, enquanto você dá aquele aconcheguinho, né? Ai, como é gostoso deitar e colocar eles aqui em cima, sentir, né, esse calorzinho do bebê é muito bom. Vamos começar então com o primeiro fator que leva meu bebê a chorar em determinado horário, principalmente à noite e final de tarde. Então, o primeiro fator, eu vou classificar eles em síndromes. Então, a primeira síndrome é a síndrome do frio do baço. A síndrome do frio do baço. Então, essa síndrome, ela ocorre o seguinte. Quando o próprio nome já fala, o baço está frio. Está faltando calor no baço. Com isso, ele vai fazer uma estagnação de alimento. Ele não vai, a digestão fica parada ali, não vai para frente da criança, mesmo sendo leite materno. E a criança vai sentir alívio em duas situações.
quando você aquece a barriguinha dela, ou quando você coloca ela com a barriguinha assim encostada em você, aí ela se sente um alívio, ou quando faz diarreia, solta o cocô, aí ela se sente alívio e para. Então esses são os fatores que a criança vai, bem característico dessa síndrome, que vai aliviar esse choro do neném. Aí ele vai parar quando você aquece a barriguinha, quando você encosta a barriguinha em você, ou quando ele faz o cocô, que elimina aquilo ali que estava atrapalhando. Essa criança também vai estar com os membros geladinhos. O que é isso? A mãozinha geladinha, os pezinhos geladinhos. É uma criança que vai estar mais pálida, ou mais assim meio azuladinho o rostinho. Uma criança que às vezes tá até com uma carinha meio de assustada, sabe? Porque ela tá sentindo muita dor e não sabe o que fazer. E ela tem aqueles espasmo abdominal. O que é isso? É aquela contração assim no abdômen, né? Ele faz aquela contração no abdômen, porque é bem a característica da cólica, né? Então, você vê que ela tem até um nome bem assim que a gente dá no diagnóstico, como a síndrome do baço frio. Então, quando a gente aquece ele vai ajudar a aliviar, neste caso, a cólica. Por isso que tem essa tradição, aquece a barriguinha da criança que passa. Não vão ser todas as cólicas que vão passar aquecendo. Neste caso, ela passa. E nesse caso, né, lembrando que nós estamos falando que a criança vai ter um choro em determinado horário. Mas tem outros fatores ainda, né? Então, e nesse caso a criança chora mais baixinho também. Não é aquele choro gritado, aquele choro em desespero, é um choro mais baixinho. E aí a gente vai para segunda síndrome, que é a síndrome da hiperatividade do coração. O que é isso? É quando o coração da criança está em desequilíbrio. Então, é síndrome da hiperatividade do coração. Neste caso, vão ter também algumas coisas bem características. Nesse caso, o bebê vai preferir ficar com a barriga para baixo também. Aí é aquela situação, sabe quando a gente segura o bebê aqui na mão, né? Apoiada a barriguinha aqui para baixo e ele se sente melhor? Nessa posição, acaba que dá um alívio na criança. Nesse caso, vai ser o oposto daquela criança que estava pálida. Nessa caso, a criança vai estar com o rosto e a bochecha mais vermelha, vai estar com o olho mais vermelhinho. Essa criança vai ter choro forte, não é o choro fraquinho. O choro dela vai ser bem forte. Ela vai estar extremamente agitada. Nada calma essa criança, nada calma esse bebê. Aquele bebê que a gente sai pulando com ele no colo para ver se ele acalma, e nada acalma ele, né? Então, ela é uma criança por quê? Porque nesse caso, o que a gente está falando de coração? Então, o coração é tipo uma ansiedade. Então, a criança está super ativa, super agitada, né? Ela tá com aversão, às vezes até claridade. Quando você sai na claridade, ela fecha o olhinho e chora mais. Principalmente se o olhinho dela estiver vermelho. E nesse caso também, a criança está com muita prisão de ventre. Então, o abdômen dela tá distendido. Aí você vai toca ali, né? Tá assim aquele monte de gases e a criança não consegue soltar o pum. Então, ela tá com aqueles gases todos ali acumulados na barriguinha, ela não consegue soltar. Então, é mais característico nesse caso aí, quando a gente tem uma associação, né? Como se fosse uma ansiedade ali na criança, mas também faz parte do quê? Do alimento acumulado na criança, né? O acúmulo do alimento que não está conseguindo sair. Ele também está caracterizado aí nos sintomas de cólica. Porém, ó, eu já falei duas formas de cólica que se manifestam diferente em sintomas, também se manifesta diferente em relação ao alívio, né? Nesse caso, a criança também vai ter alívio a hora que soltar mais pum, né? Dá uma aliviada ali, às vezes até também quando ela faz cocô, mas não vai ser aliviado quando esquenta a barriguinha, né? Só vai ser aliviado quando ela baixa, coloca a barriguinha ali, né? Eu tô falando assim, ela sente um leve alívio, não quer dizer que ela vai parar de chorar nesse caso. Aí nesse caso interfere no sono. Então a criança vai dormir agitada, uma criança que não dorme direito, dorme e acorda também chorando.
Então, esse é quando a criança está com síndrome da hiperatividade do coração. Esses sintomas que eu acabei de falar. Agora eu vou para a terceira síndrome, que é a síndrome do medo. O que é essa síndrome do medo? Essa síndrome do medo não ocorre só em recém-nascido e bebê até 1 aninho, 3 aninhos, né? Que normalmente eu falo mais em bebê até 3 aninhos. É muito comum em bebê recém-nascido, até 3 meses, né? Que a cólica é bem presente. Porém, nesse caso da síndrome do medo, pode ocorrer na idade, em qualquer idade da criança, na parte de ainda quando está na infância, né? Então ela pode ocorrer até 7 aninhos, até mais, né? Até 10 aninhos, dependendo da maturidade, do desenvolvimento de cada criança. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Sejam muito bem-vindos, meninas. Hello, Liane. Então, continuando aqui sobre a síndrome do medo. Então, o que o meu bebê vai estar sentindo nessa síndrome do medo? Eu vou descrever o que ele vai estar sentindo agora. Ele também vai estar mais pálido. Ela é uma criança também com uma característica mais assustada e que se ela escuta qualquer som mais alto, uma porta que bateu, um som lá fora de um alto-falante falando alguma coisa, qualquer som, isso independente de ser dia ou ser noite. Criança que escuta qualquer som, dia ou noite, e se assusta, corre para o colo da mãe e chora. À noite, nesses casos, essa criança quer dormir com o pai e a mãe. Ela acorda e vai para o quarto do pai e a mãe, principalmente grudadinho na mãe. Nesse caso, da criança que está com a síndrome do medo. Essa criança vai ter muito pesadelo, né, que é o terror noturno que a gente fala. E ela também vai estar agitada. Uma criança que vai estar mais agitadinha também. Então essas são as principais características de uma criança. Então assim, se a mãe chega para mim e fala: Cid, eu não sei o que eu faço. Minha menininha, meu menininho está com muito medo. Tem medo de tudo. E quando ela escutou um som lá fora, de um alto-falante, ela corre que só quer ficar no meu colo. Ela não quer desgrudar de mim nem para eu tomar banho. O que está acontecendo com essa criança? A síndrome do medo. E é aí, que nem eu falei, não vai ocorrer só em crianças pequenas, vão ocorrer em crianças maiores também. Nesse caso, vem acompanhado em crianças maiores também o xixi na cama. Que aí a gente tem que estar ajustando também para estar curando essa criança nesse sentido. Então isso vai ocorrer desde criança bebezinha até criança maior. Quando o bebezinho é muito bebezinho, ele vai acalmar no seu colo. Então quando você pega no colo, ele acalma. Aí o remédio é colo. Dá colo, acalma a criança. Dormir, acalma a criança, dormir pertinho dela, vai acalmar. É isso que vai estar ajudando a criança a passar por esse período sem nenhum tratamento. É o colo. Colo é o melhor dos remédios, né, gente? Colo é sempre bom. Aí a gente tem a síndrome da retenção do leite ou do alimento. Essa síndrome eu já falei em outras lives aqui. Essa síndrome da retenção do leite e do alimento é quando a gente tem um acúmulo do alimento e esse alimento não faz a digestão. Então assim, aí a gente vai ter vários órgãos ali associados junto, né? A toda a parte digestória associada. A criança se alimenta, mas esse alimento não desce. Então ela vai estar voltando em forma de regurgitação, né? Que a gente fala que é aquela forma da criança estar, né, voltando ali tipo um vômito, mas não é um vômito, né? Porque às vezes eles são em curto, só um pouquinho, não é aquela coisa de vômito e jato, né? Mas a criança fica voltando o leite. E aí isso é ácido, então queima, né, a parte do esôfago da criança e ela fica extremamente agitada, ela fica incomodada, principalmente se você colocar ela deitada reto, sem não elevar a cabecinha dela, aqui essa parte, acaba que a criança fica com o famoso refluxo, né, gente? Nesse caso seria o refluxo. Essa criança não vai dormir direito à noite, ela vai chorar toda vez que você colocar ela deitada reta.
E nesse caso a criança vai estar sem apetite, porque o alimento não está fazendo a digestão, não está descendo, né? Ele está ficando ali acumulado no estômago, então não dá fome. Porque para uma criança ter fome, tem que dar esse espaço da digestão. Por isso que fala, a criança tem que mamar de 3 em 3 horas. Você tem que deixar a criança ficar com fome, porque daí já fez a digestão, né? E você coloca o alimento novamente. O certo é deixar vazio um pouquinho para a criança ter essa fome, ela mamar, aí até para não ficar voltando o refluxo, né? Então fazer a digestão e depois voltar. Aí então, nesse caso, o refluxo ele voltando, a criança grita, né, que dói muito aqui. Então ele também tem choro, né, junto, e esses choros também vão ser acometidos mais final da tarde, né, ou à noite. Isso pode acontecer também da criança ter fezes ou cocô mole, e às vezes está com cheiro forte. Pode ocorrer também da criança estar com o xixi mais amarelo, quando ela tem essa retenção aí. A digestão vai interferindo em todos os aspectos do sistema digestório, desde a hora que o leite desce, entra, né, na parte da boca, até a parte do esôfago, porque tá tendo o refluxo voltando, a parte do estômago e a parte do intestino que não tá indo. Então ele tá ali um acúmulo de alimento que a gente fala. E aí esse acúmulo de alimento vai levar a criança a ter insônia. A criança só vai dormir com deitada em seu ombro. Por quê? Porque ela consegue o aconchego do leite descer, né? Então, assim, se você tá com uma criança, nesse caso, com refluxo, tem uma live aí que eu fiz só sobre refluxo, para você conseguir identificar melhor o que é esse refluxo, o que está ocorrendo. Então, você pode procurar aí uma live que tem do refluxo da criança, que eu ensino tudo o que é a parte digestória da criança, como ocorre, para você entender também como que você pode estar ajudando a criança a passar por esses sintomas e ter mais alívio. Mas nesse caso aqui, é bom sempre você estar com a criança elevada. Você não deixar a criança nem para trocar fralda. Primeira dica, assim, não troque a fralda da criança em seguida que amamentou. Amamentou, mesmo que ela fez cocô, tá com a fralda cheia, é importante que você tenha de 15 a 20 minutos com ela erguida, né? Porque se você voltar aqui, naturalmente o leite vai voltar, a criança vai ficar extremamente agitada. E aí atrapalha toda a parte digestória, porque se o leite fica voltando, a criança chora, aí às vezes ela quer mamar mais só para aliviar o que tá ardendo aqui no esôfago. E aí fica aquele sofrimento da criança, a criança chorando, você dá o peito, ela não pega, né? Aí você coloca de volta, ela para, enfim. Então dá esse tempinho, deu 15, 20 minutinhos, aí você troca a fralda, mas não deixa também o seu bebê deitado reto. Sempre coloca uma elevação aqui na cabeça, na parte do tronco aqui da criança, pra cima, né? Pra hora que você tá trocando a fralda, já deixa um travesseirinho, alguma coisa lá que você consiga, no local que você troca a fralda, que daí não precisa você ficar correndo atrás na hora que vai trocar também. Sempre um apoio para deixar a cabecinha mais elevada também no berço. Aí você vai ter, a criança pode ser que ela durma melhor. Se mesmo assim ela continua agitada, é porque realmente o refluxo a gente precisa ser retratado. Como que eu trato tudo isso então, Cid? Né? Então, como eu faço para... Se você identificou que seu filho está com uma dessas síndromes, eles precisam de tratamento, né? Você precisa tratar o seu filho. Medicação não resolve. Eu falo isso com evidências, né? Medicação, nesse caso, não vai resolver porque ele é um desequilíbrio energético que precisa ser ajustado na criança. E se você não tratar corretamente nessa fase, para a criança se ajustar e passar dessa fase já para ir para outras, porque nunca acaba, né, gente? Vem as cólicas, depois vem o pico de crescimento, depois vem febre, vem, né, diarreia, vem sempre tá vindo, as cólicas podem voltar no 6º mês, quando você começa a introduzir alimentação. Se você não introduzir alimento cozido, ele vai voltar também. Então, assim, tem toda aquela, né, quem tem uma criança com refluxo, se você não trata, quanto mais cedo você tratar, com 2 meses, 3 meses você tratar, você não leva esse refluxo adiante, você não leva esses sintomas adiante, senão
Olha, eu vi outro dia uma entrevista com umas mães que criança com 4, 6 anos ainda com refluxo. Por quê? Porque não foi tratada adequadamente. Então, os órgãos que precisam ser amadurecidos na cada fase não ficou maduro. Então, ele continua com essa deficiência. A criança continua com essa deficiência nos órgãos. Não se ajustou. Então, assim, se ele não se ajusta, ele não teve uma ajuda para se curar nessa fase, essa deficiência vai levando ao longo da infância. Não só na infância, aí vai para a adolescência. É o que ocorre na adolescência e na fase adulta da criança. Essa criança que ficou com um baço muito fraco, não se curou na idade da infância, é que ela vai ter distúrbios alimentares, como obesidade ou até anorexia, entre outros distúrbios da alimentação, no qual deveria ter se ajustado ainda quando era bebê. E uma forma de estar ajustando isso é com as manobras do Tuiná. Por que o Tuiná vai ajustar isso? Como que isso funciona? Bom, a manobra do Tuiná, ela vai olhar essas síndromes e tratar exatamente o órgão e a víscera através de massagem, onde a gente precisa ser ajustado. Então, nesse caso ali, eu não falei do desequilíbrio do órgão, da síndrome. A primeira síndrome que eu falei, que foi no fio do baço, eu preciso dar força para esse baço se curar sozinho. A segunda síndrome que eu falei, qual que foi, só para eu... Deixa eu olhar aqui, a segunda síndrome foi a síndrome da hiperatividade do coração. A síndrome da hiperatividade do coração, o que eu preciso fazer para essa criança? Eu preciso também ajustar a parte do coração dela. Aonde eu tenho esses pontos? Nas mãos e no corpo, né? No corpo todo da criança, tanto nos pezinhos, nas pernas, nos braços, na barriga, nas costas, na cabeça, em todo lugar. Então, aí a síndrome de hiperatividade do coração também precisa ser tratada. A síndrome do medo normalmente está muito ligada com o órgão rim, que também eu preciso ser ajustado. E tem a síndrome, né, que é do acúmulo de alimento. Essa síndrome do acúmulo do alimento, se eu não tratar corretamente a criança enquanto bebê e ela for levando isso, a criança pode desenvolver asma, outros problemas depois futuro decorrente dessa síndrome de acúmulo de alimento, entre também essas partes de desequilíbrio nutricional, que a criança às vezes não consegue crescer. Então a criança fica baixo peso, não se desenvolve direito. Uma criança que vai ter uma dificuldade de aprendizado na escola. E futuramente isso só vai aglomerando os problemas, né? Se a gente não trata a raiz ali o mais cedo possível para a criança passar aquela fase com toda a força que ela tiver, né, de ajuda nesses órgãos, ela vai agregando esses fatores de sintoma e vai levando para a vida. Aí, sabe quando você vê aquela pessoa adulta que, assim, ela engorda só tomando uma água? E é verdade isso, principalmente se a água for gelada, ela vai engordar mesmo. Então, assim, porque o seu baço, lá aquela síndrome do baço frio, nunca foi ajustado quando era bebê, nunca foi ajustado quando era adolescente, e daí ela levou isso para a vida adulta. Aí uma pessoa que vive a vida toda lutando com a balança. Então, entende como é importante a gente aprender essas manobras. São manobras, o que é isso? São massagens que eu faço no corpo da criança e eu ajusto isso. E a criança não fica carregando isso ao longo da vida. Essas deficiências que vão ter sérias consequências durante a infância, vai trazer mais doença para a criança, né? Vai trazer outros distúrbios, né, associados na infância, na adolescência e na vida adulta. Certo? Sejam todas bem-vindas, meninas. A Luciana entrou agora também. É muito comum na minha live as pessoas entrarem e saírem. Por quê? São mães que estão com bebê, né? Então, assim, é super compreensível. E na sua maioria não tem só uma criança, né? Então, mas eu sei que depois elas voltam e assistem a live toda. Então, assim, essa live de hoje tá muito interessante. Tá bem gostosa, com muita informação. Se você está entrando agora ou você pegou esse finalzinho, volta e assiste desde o início para você entender se esse sintoma se encaixa no seu filho. E se encaixa, você vai estar entendendo qual é o órgão ou o que eu preciso estar fazendo para estar ajustando, né, estar ajudando nessas manobras. Eu não passei o tratamento aqui, né?
completo. Mas se você está entendendo já o que está acontecendo com o seu filho, tem outras lives que eu passo tratamento, posso fazer outras depois passando o tratamento, para não ficar essas lives muito cansativas, né, gente? Se você quiser perguntar também, eu sempre respondo as perguntas, né? Então o tema hoje foi... Valeu, Luciano. O Luciano tá sempre aqui acompanhando. Hoje eu falei, né, Luciano, meu bebê não chora à noite, ou chora em determinado horário. São 4 síndromes associadas, tá? Depois você assiste ali pra você entender se o seu bebê tá passando por essa fase ou se não é o seu bebê que tá passando por essa fase. Mas aqui um papo de mamãe para mamãe, né? Que a gente sempre tá se ajudando, né? E essas ajudas são muito bem-vindas, porque são experiências uma passando para outra, a gente sempre escuta o conselho de uma mãe passando da outra. Então, se você quer dar esse conselho que eu acabei de falar aqui também para outra mamãe, pega ali nessa setinha, né? Encaminha para outra mãe. Encaminha, seja qual canal você está assistindo agora, encaminha, compartilha esse conhecimento para chegar para mais mães, para elas entenderem o que está acontecendo com o seu bebezinho que está chorando sempre à tarde, chorando sempre à noite, e o que ele está se manifestando, quais são os sintomas que se encaixam nele, para você entender o que o seu filho tem, tá ok? É um grande prazer estar aqui sempre compartilhando conhecimento, essa troca de papo de mãe que tenho todas as semanas. Gente, minhas lives agora estão ficando na segunda e na quinta, tá? Então, segunda e quinta, sempre às 19 horas. Mas eu sempre tô avisando nos stories, tô avisando aí no feed do Instagram e nos stories do Face, tá? No YouTube eu não tô fazendo aula ao vivo, mas as aulas gravadas estão ficando lá também. Então, se você quiser também ficar me seguindo lá no YouTube, também, esse Gineia Boico, então segue lá também, tá, gente? Tem todos esses locais aí onde você pode buscar informação. Também temos o Telegram, que também é bem legal, sempre tô passando informações lá. Então, meninas, obrigado pela companhia, fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês e gratidão. Lu, depois se tiver alguma dúvida, me manda um direct, tá? Ou escreve aqui embaixo, viu, gente? Eu ia já encerrar aqui, mas só para lembrar, quem está com dúvida em relação ao que eu falei, às vezes a sua dúvida pode ser dúvida de outra mãe, tá bom? Então escreva aqui embaixo nos comentários. Inclusive a última live que eu fiz, muitas mães participaram, né, me mandando direct depois, mas é legal você deixar aqui também, porque aqui a sua dúvida pode ser dúvida da outra mãe. Então eu ajudei muitas mães com o diagnóstico do dedinho. Teve bastante bebês que apareceram no dedinho, e aí a maioria é de acúmulo de alimento, inclusive, viu? Então assim, só para aí as mães ficaram mais tranquilas quando souberam que não era nada grave, tá bom? Então deixa eu encerrar aqui.